começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado e hoje a gente vai falar de um assunto muito gostoso. Será que dá para manter uma dieta saudável nas festas de fim de ano e nas férias? E para falar sobre isso eu estou recebendo a nutricionista Raíssa Alcântara. Tudo bom, Raíssa? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito bom te receber aqui hoje e esse é um assunto bem gostoso, né, Raíssa? Muito. Me fala quais são as substituições saudáveis que a gente pode fazer, assim, dos ingredientes, das comidas, porque fim de ano tem várias comemorações, né? Várias confraternizações. O que a gente pode fazer? Bom, fim de ano é interessantíssimo. Primeiro porque são inúmeros pratos. Então, a gente tem inúmeras coisas legais também para substituição e que às vezes já está no nosso cardápio e nós nem sabemos, né? Por exemplo, aqueles doces, né, que a gente faz na sobremesa, a gente já vai pensando em comer eles, com certeza. Mas a gente pode substituir eles por alguns doces feitos em travessa, como doces com frutas cristalizadas, alguns tipos de caramelo, mas a gente fazer esses caramelos em casa. Tentar atrair mais esses condimentos sem usar tanta coisa artificial. Quanto mais natural é melhor. Fazer essas caldas em casa mesmo. Em casa mesmo? Com a fruta. Aí com a fruta, não coloca adoçante ou não? Tentar evitar. O doce da fruta, na hora que você fizer aquela refogado da fruta, vai dar um cristalizado legal já. E como que a gente faz, assim, panetone? Quem gosta de panetone? Quem gosta difícil, de chocotone? né? Como é que a gente faz? Primeira opção, a intenção é, se você quer ser mais saudável e também diminuir a quantidade de calorias, né, dessas refeições, evitar o chocotone, com certeza. Ai, meu Deus. Então assim, 2 pedacinhos daquele chocotone ali, já é 800 calorias. Sério? Que você poderia estar economizando. 2 pedaços, assim, fatias Duas pequenas? fatias de 2 a 3 dedos. 800 calorias? 800 calorias. Para gastar isso numa esteira, você vai ficar quase 1h30, né? Pra mais, pra né? mais. Se você fizer certinho ainda, não burlar ali, né? Isso, Jesus amado. Então, evitar chocotone. Panetone tem a mesma quantidade de caloria? É interessante. O panetone, se for agora, principalmente as marcas maiores, estão fazendo fermentações naturais. Isso é muito interessante. Busque por esses mais artesanais possíveis. Eles têm menos condimentos, menos açúcares, então fica muito melhor. Então, quais maneiras, assim, que a gente pode fazer para não evitar? Por exemplo, eu não quero engordar, então eu não vou em tal festa, ou não vou em tal confraternização. Acaba que a gente fica ruim, né? O que a gente pode fazer dentro dessa confraternização para também não ficar assim meio... a pessoa te oferece, você fala, não quero não. Aí fica aquela coisa de chata. Né? Fica o chato mesmo, né? Aquele eu vou seguir tudo certinho. O chato. E às vezes a gente acaba nem turmando mesmo, a gente acaba deixando de lado de confraternizar, né? O interessante é que eu falo sempre para os meus pacientes, não quer fugir da dieta, não quer burlar nada daquelas refeições, é comer uma fonte de proteína em casa antes de sair. Um ovo, um queijo branco, um iogurte natural, uma carne, um frango. Mesmo antes da janta? Mesmo antes da janta. Come ali 2 ovinhos antes de sair. Isso daí você já vai chegar com menos fome no local da festa, você não vai deixar de confraternizar e vai comer um pouco menos nas refeições. Isso é uma excelente ideia para quem quer manter essas alimentações mais à risca. E quais dicas de alimentos saudáveis para os anfitriões que estão recebendo e quer incluir todo mundo, quem está de dieta e quem não está? Isso é super interessante, porque a gente tem aí as entradinhas, né, que são os nossos vilões, com certeza, né? A gente come e nem vê. Que são os embutidos, salaminho, né, presuntos, apresuntados, mortadelas, queijos. Vamos evitar esses embutidos com certeza, né, para tentar manter uma alimentação melhor e mais equilibrada. Se o anfitrião quer agradar todo mundo, é interessante os patês, né? Um patê de ricota, um patê de frango, são fontes de proteína e são alimentos que com tudo a gente pode comer, né? Fica excelente com qualquer coisa. Isso. E como que a gente pode envolver a família toda na construção de um cardápio saudável? Principalmente quem tem filho pequeno, né? Porque a gente fala assim, vou deixar
comer à vontade, mas a gente sabe que às vezes no outro dia dá dor de barriga, porque não tá Sempre. acostumado, né, com aquela alimentação E aí é um mais transtorno, pesada. né? Aí a mãe fica uns 2, 3 dias por conta, né? É muito difícil, né? Primeiro de tudo é tentar tomar bastante água, né? Você e os seus filhos, porque a ingestão hídrica a gente acaba esquecendo bastante nesses dias, por ansiedade, né? Tá todo mundo confraternizando, aí toma um refrigerante, toma um suco. Então a ingestão de água é muito importante para evitar as intoxicações alimentares e também comer menos, né, nas refeições. Mas é interessante o quê? Os pais entenderem que esse momento é um momento de confraternização. Não deixar de oferecer também os alimentos típicos dessa data, porque é um momento de comunhão. Mas entender o quê? Evite nesses momentos deixar a comida muito solta com a criança, coma junto com ela, né? Evite os pratos que são de um dia para o outro, isso é muito interessante também. Me fala, assim, porque eu falo que dezembro não é hora de fazer regime, né? Muito difícil. É muito difícil. E aí fala, eu quero ficar com o corpo bom para as férias, mas férias já tá em janeiro e dezembro junto. Tem como fazer um planejamento estratégico durante o ano para isso? Tem sim. O acompanhamento com o nutricionista, né, que é o profissional que vai te prescrever a sua dieta personalizada, individual, ele vai te fazer um acompanhamento excelente, porque o seu plano é seu. E também planos familiares, por exemplo, eu prescrevo alguns planos familiares, que é o que? A gente engloba toda aquela família na cozinha, durante o alimento, a gente faz esse acompanhamento a domicílio. Para quê? Para as crianças entenderem o valor daquela refeição, o quanto ela deve ser estimada, né? Que é um momento realmente de confraternização diária. E para chegar no final do ano, você não precisar tentar recuperar aquele balde que você chutou tão longe, né? É isso mesmo. Planejamento é para tudo na vida, né? É, para tudo. Com certeza. Tudo. Quais são algumas opções de bebidas saudáveis que podem ser oferecidas no final do ano? Bom, é interessante a gente pensar o quê? Os sucos da fruta são alimentos extremamente saudáveis, né? Porém, eles são bem calóricos e ricos na frutose, pois né? Fiquei sabendo esses dias. Isso é muito difícil. É, que a gente não pode... Falaram para me perguntar, sua filha toma suco? E eu falei, não, ela, graças a Deus, ela gosta mais de água. Ah, que bom, porque agora tem a frutose, tá concentrando demais as crianças. Eu falei, gente, eu não sabia. É um suco de 500 ml ali, né? Que é aquele que a gente toma na feira. Aquele suquinho ali, ele tem um café da manhã praticamente ali dentro. Aquele suco 250 de laranja, calorias, pelo menos só o caldo ali. Nossa, porque ali vai em torno de 6 a 8 laranjas para fazer um suco. Você não senta e come 8 laranjas, né? É diferente de pôr água, né? É muito diferente. E ele é só o caldo. E quanto mais concentração, mais doce, mais gostoso, né? Mais você vai tomar. Então fica difícil. Eu falo que opções interessantes agora, para você manter a dieta e equilibrar principalmente as calorias, né? Falo isso para os pais. As crianças, a gente tenta evitar os sucos, né? Principalmente os industrializados, mas com uma concentração menor. A criança aceita a água com mais facilidade, geralmente. Mas para os pais, o refrigerante zero é a melhor alternativa nesses momentos. Porque ele é 0 caloria e 0 açúcar. Olha, gente, quando eu falava assim que eu gostava de uma Coca Zero, todo mundo me recriminava. Coca é horrível. Tá vendo? É a melhor opção para quem quer manter na dieta. Olha só, que legal. Principalmente em processo de emagrecimento. Então, pessoas aí pós-bariátricos, né? Ou nesse período pré algum desempenho ou competição, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado com esse excesso de calorias. E a água com gás? A água com gás é excelente. Para mim, primeiro porque ela entra na contagem de água diária, então isso é excelente. E a água com gás é água com gás, não tem mais nada. Ela não tem prescrição ou indiscriminação contra ela. Ela é água com gás, ela é excelente. E as opções de lanches saudáveis para levar numa viagem? Quem vai viajar tanto de carro ou avião, né? Porque hoje em dia os aviões também não dão mais nada de lanche, né? Hoje as opções são muito poucas, né? O que a gente pode levar para manter a dieta? Frutas, né? Frutas que tenham casca resistente, né? Maçã, banana, uma uva, se você conseguir levar elas, né, bem embaladinhas, são interessantes.
Além das frutas, a gente pode fazer as opções de pães, né? A gente pode pegar um pão integral com um patezinho, de preferência que seja um patê de queijos menos frescos, queijos mais curados. Por quê? Porque queijos mais frescos, eles têm tendência a azedar, né? E ainda deixar aquele lanche molhado, então não fica tão legal essas opções. Então, além dessas opções, também tem os sucos agora, né? A gente levar um suco já pronto, Isso. com beterraba, cenoura. Tem esse suco verde. O suco detox, me fala né? desse suco. Mudando um pouco O suco detox, que não tem nada de detox ele nele. É detox mesmo. Não, porque mistura... nem um alimento é detox, né? E mistura tanta coisa, né? Eu já vi couve, gengibre, maçã, limão. Eu falei, meu Deus, é muita mistura. A história dos sucos detox é justamente por causa disso. Eles vieram para introduzir alimentos que você não consegue ingerir na sua alimentação. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de comer uma beterraba e precisa de ferro. Então, assim, foram para essas estratégias. Mas o suco detox é nada mais do que um suco, né? A diferença é porque pessoas que têm o intestino mais preso, elas às vezes necessitam de uma dose de fibra maior. E os sucos detox têm essa concentração de fibra mais alta. Porque geralmente levam couve, coentro, gengibre. Tudo junto. Podem acelerar o metabolismo, dependendo dos alimentos que forem colocados, né? Mas isso depende da sua estratégia, né? Aí, se eu vou fugir um pouquinho da nossa pauta, me fala sobre esses chás diuréticos, chás não sei o quê, chás milagrosos. Termogênicos. Aí eu tomei o chá e secou minha barriga. Isso existe ou não? Não, com certeza não. Isso é um mito muito real que está aí ainda bem grudado na nossa... nós nutricionistas tentamos desmistificar bastante sobre os chás. Os chás, realmente existem chás diuréticos, como chá preto, chá mate, chá de gengibre, frutas vermelhas, mas eles não são de maneira eficaz num completo, porque é a alimentação que vai trazer a quantidade de calorias necessárias para vocês, né? Então, assim, para quem está querendo emagrecer, é interessante procurar um nutricionista para a gente fazer um recordatório individual para você. Fazer uma dieta equilibrada, com né? certeza. E me fala outra coisa. A gente quer reunir a família, né? Todo mundo junto, porque vai todo mundo confraternizar, final de ano. Qual é a atividade culinária saudável? Quais são que a gente pode fazer para ajudar? Interessante. A gente tem aí, para as entradas, né? Novamente, a gente vai pegar esse cardápio num completo. As entradas é interessante você trabalhar com alguns antepassos de berinjela, antepassos de cenouras, que né? Que dá para as crianças também fazerem, ainda mais porque geralmente não são cozidos, né? São remolhos no azeite, então isso vai ficar mais fácil, porque você não vai mexer com fogão, já suja uma coisa a menos. Na própria travessa você faz a sua entradinha. São alimentos saudáveis, berinjela, cenoura, repolho, né? O cortadinho de repolho que a gente faz. E também é interessante para as refeições principais ter alguma massa, mas se possível essa massa ser caseira. Então dá para você reunir a família, fazer uma massa em casa, um macarrão, uma folhagem para lasanha. Então assim, é super interessante, é gostoso de confraternizar, né? Um pão para você comer com seus antepassos. E é interessante você tratar a carne com alguns pontos interessantes de olhar, assim. Carnes de porco, por exemplo, são carnes mais gordurosas, né? De preferência nas carnes, tentar cortes magros, né? Carnes vermelhas, né? Pegar ali uma maminha, né? Uma fraldinha. Quando você for mexer com frango, que é uma excelente opção, né? Que a gente tem os perus, tem aquele chester maravilhoso, gosta, né? Peru, né? Gente, pelo amor pra quem gosta. O gosto é muito forte. É forte. Mas é uma opção bem saudável, uma carne bem magra. É interessante também. E a gente tem um privilégio, porque nessas datas a gente faz mais assados do que fritos. É mesmo. Já é uma grande oportunidade de você não fugir da dieta entrando. E não tem tantos doces, né? É mais diferente difícil. De julho, que julho é mais doce, né? Julho é complicado. Não tem tantos doces. E como escolher restaurantes mais saudáveis para as férias, né? Porque acaba que pai e mãe levam muito no fast food, né?
É muito mais prático, muito mais rápido, só que não é tão saudável, né? O custo-benefício é interessante, né? Por ser barato, você compra vários lanches, um lanche já vem todo completo, né? Com refrigerante, batata, sobremesa. E o marketing que eles fazem é perfeito, ainda vem com brinquedinho, né? Pra ajudar a gente. A intenção é você entender o quê? Primeiro, a necessidade dos seus filhos, né? Porque cada criança é de uma forma, tem um paladar de um jeito. O que eu acho interessante? Você procurar restaurantes que têm várias opções. Como restaurantes o quê? Restaurantes que englobam um cardápio que seja exposto. Geralmente, cardápios expostos, a gente tem mais variedades, a gente pode escolher com mais precisão. E aí, como é você que geralmente monta o prato do seu filho num restaurante, você vai lá e monta ele de forma mais eficaz do que... Mais coloridinho. Isso. Quanto mais colorido, mais atrativo também para essa criança. E tem algum alimento que a gente pode dar, assim, para quem vai para praia, para quem vai para piscina, que previne a insolação, né, a desidratação? Muito interessante. Além da hidratação, que é indispensável, né, o uso de protetor solar também, por favor, não só com alimentos, mas é interessante você ali evitar alguns alimentos como cenoura, beterraba, são alimentos que aumentam, né, a produção de melanina, então a gente tem que diminuir um pouquinho essa questão. Aí um tempo antes, tipo umas 2 semanas não, antes? Acho que até 2 dias, a gente faz uma filtração ali de 48 horas, é interessante uns 2, 3 dias antes, você evitar esses tipos de alimento, principalmente para as crianças que são mais sensíveis ao sol, né? E a intenção use alimentos verdes escuros. Alimentos verdes escuros são antioxidantes, ajudam na renovação celular, então a probabilidade de você estar mais saudável, com uma pele melhor nesse período, é se alimentando um pouquinho melhor, né? E serve para adulto também? Também. A criança é um pouco mais sensível pelo fato de realmente ser um trato gastrointestinal menorzinho, ela está todo momento ela está recuperando células mais rápido do que a gente. Então é interessante para os dois. Para os dois, bastante líquido, viu, gente? Bastante mais líquido. Comida verde e comida leve, Comida leve, por favor, com menos gordura possível. Quanto mais óleo no rosto, mais queimado você vai ficar. E na hora das compras, qual é o planejamento estratégico melhor para fazer as compras? Isso é excelente, porque é na hora que a gente erra, né? Não ir ao supermercado com fome de maneira alguma. Menina! Porque senão você vai pegar todos os doces possíveis da prateleira. E não levar criança então, porque senão você vai O interessante mas se possível, faça uma lista antes de sair de casa e coloque o seu filho junto com você para entender a lista que você vai comprar. Olha, papai e mamãe vai sair hoje, mas a lista tem esses X alimentos. Vamos procurar esses X alimentos antes de chegar ao mercado? Porque ela vai direcionar o olhar dela para esses alimentos. Não vai esquecer tanto. Entendi. Vai deixar um pouquinho de lado os alimentos coloridos e legais que vão estar na prateleira e vão direcionar o olhar para o que você precisa. Assim é o adulto também. A gente direcionou, a gente faz uma compra mais consciente. Eu passei o dia na piscina, tomei só uns dois copinhos de água, tô cansada. O que é melhor para eu comer, para deitar e dormir? Qual alimento é melhor, tanto para o adulto quanto para a criança? Bom, independente de tudo, se você tomou pouca água, agora é a hora de se hidratar. Se você reparou que seu intestino está muito preso, né, e você está precisando ir ao banheiro, é interessante você adicionar algum tipo de eletrólito. Um Gatorade, né, ou até mesmo um soro. Tem gente que já opta pelo soro por ser menos calórico. Né, tentar dar uma reidratada, né, esse é o primeiro de tudo. E depois optar por um jantar mais leve. Qual seria essa opção? Evitar essas folhagens pesadas, porque você não precisa de tantas fibras agora à noite. E tentar evitar esses carboidratos mais simples, como arroz, macarrão, né? Opta por uma carne mais magra, um frango, um camarão, já que você pode estar na beira da praia, né? Um peixe. É interessante alguns ensopados, porque aí é um caldinho. Fica melhor para digestão nesse horário. Vamos fugir um pouco da pauta agora, só um pouquinho. Tá bom.
comi demais no fim de ano e tô querendo correr atrás do prejuízo. Tem muita gente que faz jejum intermitente. É um mito ou não? Resolve ou não? Eu fico 2 dias sem comer, comendo pouquinho, comendo até 3 horas, não como mais. Me fala um pouquinho sobre esse jejum. Olha, o jejum não é um mito, né? Hoje já tem estudos comprovados, né? Harvard é especialista em jejum intermitente. Inclusive eu falo bastante sobre isso nas minhas redes sociais, porque o jejum hoje virou moda por um lado, mas também é uma coisa bem presente nas dietas prescritas também. O que eu aconselho procure o profissional, porque cada corpo é de um jeito, né? E ele vai te dizer se realmente essa opção é viável para a sua carga horária de trabalho e se é viável para o seu biotipo de corpo. Né? Cada biotipo tem um jeito. Por isso que uma dieta cetogênica, um jejum intermitente ou viver só de gordura, tem várias estratégias, ou só de fruta, às vezes não cabe para todas as pessoas. Eu já ouvi falar também do tipo sanguíneo, né? Cada tipo sanguíneo tem uma dieta diferente, é verdade? Tem também. Isso não é um mito, né? É um estudo bem específico sobre isso. Porém, é uma estratégia muito difícil de ser adequada. Porque o tipo sanguíneo, ele todo dia é o mesmo, mas ele todo dia tem uma lavagem, né, diferente. A gente faz essa roupagem, dizemos assim, nesse dia sangue muda todos os dias. A gente filtra ele todos os dias, né? Por isso é tão importante beber água, porque sem água a gente não tem uma lavagem tão essencial assim. Então o jejum é uma estratégia boa também. É uma estratégia boa. Se der certo com você, com seu biotipo. Com certeza. Eu tenho alguns pacientes que já tem alguns anos, né, que tem a estratégia de jejum intermitente e é excelente para eles. Porém, eu tenho alguns outros que não se adaptam de jeito nenhum. Então, assim, tudo que não está sendo tão assim, tudo que fica muito rígido para você conseguir continuar, uma estratégia viável para você. E a suplementação, Raíssa? Porque tem muita gente que suplementa com creatina, whey protein, vitamina moda, D, né? ômega. Me fala um pouquinho sobre, é eficaz, não é? A creatina é excelente. Inclusive, creatina devia ser tomada por todos nós todos os dias. Todo mundo pode? Realmente, a contraindicação de creatina hoje não existe estudo comprovado ainda que existe alguma dependência. E para que ela serve, a creatina? A creatina, ela ajuda no sistema motor, né? Então ela vai te ajudar a raciocínio, memória. Então a creatina veio com tratamento para Alzheimer. E aí após Alzheimer? Sim, porque legal, ela ajuda muito na memória, gente. ajuda nessa questão da rapidez, né? Dos nossos neurônios fazerem conexões mais rápidas. Porém, a creatina anda sendo usada muito errado, né? Eu falo assim, por quê? Tanta dosagem errada e tanto modo de usar errado. Por quê? Não é que tem um horário específico para você tomar creatina. Mas existem pessoas com dosagens e dosagens. Existem creatinas e creatinas, marcas e marcas. Então, assim, cada uma tem uma especificidade. A gente tem que ver tanto o whey quanto a creatina, tá? A creatina, ela deve sim, e eu sempre é o primeiro da lista para os meus pacientes. A mais usada é aquela mono... Como é que é? A mono. Por quê? A mono, ela já tá quebradinha. Eu sempre falo isso. Só dilui na água e só toma, dilui e né? toma. Ela não tem grânulos, é mais gostosa de tomar, não tem gosto nenhum, né? Então fica mais fácil. O que eu falo nunca ingerir a creatina direto na boca, igual os bodybuilders estão fazendo, tem né? gente que faz isso o tempo todo. Tape. Mandou lá na boca e vai-se embora, né? Não pode, galera. Isso daí é um dos únicos estudos agora já comprovados, né? O câncer de esôfago por má suplementação. Na própria creatina já está dito para você diluir em água. Então, se o produto está dizendo para você tomar de uma forma, tome da forma que o produto diz. Isso não é uma bobeira, né? Além do problema em esôfago, câncer, né, e várias lesões que a gente pode ter também, problemas na fala, língua, nas papilas gustativas. Nossa, gente. Dentição, porque ela não está diluída, isso pode estar dentro do dente. Corrói o dente. Isso é um problema. E eu sempre falo, isso não é bonito, não é legal,
E na marca já está indicado que não é assim que deve ser tomado. E pode ser tomada de manhã ou qualquer hora do dia? Qualquer horário. Eu aconselho a tomar de manhã, porque é o horário que a gente começou o dia, a gente vai... Já faz tudo de uma vez. Toma todos os seus suplementos, né? Pra não esquecer mesmo. E o whey protein? Porque o whey virou moda também, né? Todo mundo toma whey protein com tudo. Você vê bolo de whey protein, brigadeiro de whey protein, tem tudo de whey protein. E é um grande problema também, porque o whey protein, nem todos eles podem ser levados a alta temperatura, então nem todos eles são para bolo. Então precisa estudar bem a bula. Realmente, o profissional vai te indicar o melhor para cada coisa, né? Tem wheys que tem mais concentração de açúcar, então o diabético tem que tomar cuidado. Tem alguns wheys que tem algumas outras substâncias neles ali que a gente tem que também dar uma olhadinha e ver se é isso aí que é necessário para sua prescrição dietética, né? E além do que, o whey não é para tomar menores de 18 anos, está escrito nele. Sério? O whey é só para maiores de 18? Maiores de 18. É um produto para maiores de 18. Primeiro porque os nossos vilosidades do estômago, o intestino ainda não estão prontas, às vezes, para esse tipo de suplementação. E a criança está em fase de crescimento, às vezes nem é necessário. Ela vai ter essas vontades por si só. Às vezes a criança fala, ai mãe, eu queria tanto tomar um leite, e às vezes é o próprio corpo que está auxiliando, né, essa criança a tomar o leite, a querer algum doce, porque eles têm um gasto energético muito maior do que o nosso, então eles têm necessidades diferentes da gente. E hoje em dia, qual que é a suplementação vitamínica que o pessoal está mais usando, que está sendo mais indicada? É o ômega 3? O excelente, o ômega 3 é excelente para memória, é excelente para intestino, né? Ele vai auxiliar, porque é um ácido graxo, ele vai auxiliar em várias outras ligações do nosso intestino, para ajudar, além dessas suplementações, também auxiliar em algumas outras coisas individuais. E quem tem, para encerrar, que a gente já passou do tempo, para quem tem alergia a peixe, o ômega 3 tem como ser substituído? Olha, tem sim. Aí essa alergia tinha que ver em qual grau seria, né? Para graus mais avançados, a gente teria que ver algum sintético, né, que seja interessante para essa pessoa. Eu não indico tomar por conta própria se você sentiu alguma alergia, porque ele é feito do peixe mesmo, não tem como. Se o ômega 3 não vier do peixe, ele não é ômega 3. Raíssa, muito obrigada pela sua presença. Fica aqui a importância de você procurar um especialista na área, um nutricionista, para fazer seu planejamento estratégico até para as festas de fim de ano e férias, né? Com certeza. Muito obrigada. E você fica com o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.